esta é a 11ª palestra do ciclo de Ciência às 6, que é uma iniciativa do Ramo de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, que é dirigido pelo professor Caixo Filhais. Eu coordeno este ciclo, eu, António Piedade, e agradecemos muito o facto do professor investigador Vítor Sérgio Ferreira nos ter respondido favoravelmente ao nosso convite de participar neste ciclo. Ele é investigador auxiliar no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Entre muitas outras coisas, coordena o grupo de investigação LIFE, Percursos de Vida, Desigualdades e Solidariedades. É vice-coordenador do Observatório Permanente da Juventude e, com certeza que, pelas suas próprias palavras, salientará aquilo que achar mais conveniente para melhor esclarecer a sua investigação e sobre a forma como pessoas que eventualmente possam estar interessadas em estabelecer um contacto com ele o possam fazer depois desta palestra. Quero, antes de mais, antes de passar a palavra, avisar todos os que estão ligados neste momento a esta sessão online que estamos a gravar esta sessão e, por isso, quem não quiser, eventualmente, que a sua imagem seja colocada na nuvem, não ligue a gravação de vídeo, e quem não quiser que a sua voz também o faça, pode colocar as suas questões através do bate-papo que esta plataforma Zoom permite. Por isso, sem mais demoras, passo a palavra ao investigador Vítor Sérgio Ferreira e vamos então debruçar-nos sobre esta questão muito interessante, muito pertinente, nesta e noutras alturas, com ou sem pandemia, que é de facto perceber o que é que motiva os nossos jovens, e não só, mas principalmente neste caso os nossos jovens, o que é que condiciona ou que janelas é que se abrem nos seus sonhos para eles realizarem-se profissionalmente enquanto adultos, eventualmente, não é? Uma vez que o trabalho infantil em Portugal está proibido. Exato. Eu começava por agradecer ao António e ao professor Carlos Filhais este convite. É uma honra e um prazer que eu tenho em aceitar para estar aqui a partilhar convosco alguns resultados desta pesquisa que eu estou a fazer, ou algumas reflexões até mais do que resultados. Esta pesquisa é uma pesquisa que começou por ser realizada muito pós-pandemia. Ela basicamente começa a ser realizada num pós-doutoramento. Eu fiz o doutoramento em Sociologia sobre os usos dos jovens de tatuagens e body piercing, ou seja, os usos de modificações do corpo. E nessa altura eu comecei a ter que lidar com uma realidade a qual eu não conhecia, que era a realidade dos tatuadores e dos body piercers em Portugal, e comecei a ver como eles, não só como eles estavam muito ocupados naquela altura, com extensas listas de espera, mas também, sempre que tinha a oportunidade de tocar algumas conversas, dos discursos que eles me iam dizendo acerca daquilo que faziam. E era sempre discursos muito comprometidos, muito emocionais e muito da ordem da realização pessoal. Eu acabo por, após o doutoramento, começar então a investigar mais a realidade dos profissionais do que a realidade dos consumidores. E foi de facto uma surpresa quando eu começo a investigar isto. E dentro desse contexto propus
um projeto a financiamento na Fundação da Ciência e Tecnologia, exatamente sobre esta questão dos novos mundos profissionais atrativos aos jovens. E a ideia era compreender o tipo de sentidos que era atribuído, sentidos e de valor que era atribuído pelos jovens a algumas atividades que não eram propriamente as atividades tradicionais, ou melhor, as tradicionais profissões de sonho, e ver quais eram os percursos e os ideários que eles tinham acerca disso. E para isso, eu não me vou perder em considerações metodológicas, não é propriamente a coisa mais apetecível para a divulgação de ciência, mas de qualquer forma só para entenderem quem é que está aqui figurado. Eu naturalmente. Começo basicamente eu divido, tenho uma amostra de jovens adultos que vão até aos 30 e poucos anos, e que tenho uma amostra de jovens aprendizes, digamos assim, jovens que ainda não estão propriamente a exercer profissionalmente, ou estão muito no início do exercício profissional de algumas profissões, e depois tenho uma outra amostra de jovens já profissionalizados em algumas atividades. Essas atividades podiam ser outras, mas até por interesses da equipa, interesses académicos que a equipa tinha. Eu começo pessoalmente neste universo dos tatuadores, e depois, em termos de projeto FCT, esse universo alarga-se para os chefes de cozinha, para os modelos, para os jogadores de futebol e para os DJs. E mais recentemente estou a preparar um outro projeto que vai incidir sobre profissões plataformizadas, ou seja, algumas atividades que podem ser exercidas em plataformas digitais e que também têm este estatuto de serem bastante atrativas, e são elas os gamers, os streamers, os youtubers e os bloggers. Haveria outras atividades, aliás, em breve sairá um livro onde haverão textos de vários investigadores em Portugal e no Brasil, mas é um livro sobre Portugal, ou seja, mesmo os investigadores brasileiros são pessoas que tiveram a fazer trabalho de campo e que investigaram outras atividades que vão desde os jovens empreendedores aos jovens empresários, como os jovens fadistas, e esta nova geração, os jovens street artists, que são artistas de rua ou grafiters e que também já alcançaram o estatuto para exercer profissionalmente, ou seja, para ganharem dinheiro através deste tipo de atividades. E, no campo geral, vai ser uma apresentação muito breve, a ideia era perceber, no fundo, para além das especificidades que existem entre cada um destes mundos profissionais, o que é que atraía os jovens, quer em termos de valores e sentidos que são atribuídos a este tipo de atividades, como quais são também algumas das condições objetivas que orientam também, de algum modo, as escolhas para este tipo de
de atividades. A primeira, desde logo, tem a ver com as próprias condições objetivas em que a geração que nós, geração presente dos jovens, tem em termos de cenário e de projeção relativamente àquilo que é o mercado de trabalho presente. É uma geração que vive um cenário estrutural de flexibilização dos contratos de trabalho, de volatilidade dos próprios contratos de trabalho, de precarização da relação laboral, e onde, de alguma maneira, o valor de empregabilidade do diploma de ensino superior vai sendo limitado, não é? E eu chamo sempre a atenção quando... Peço desculpa, eu peço só ao participante Luís Neves que desligue o seu microfone porque está a interferir com algum som. Ele com certeza não se está a perceber disso, mas peço ao Luís... Eu vou desligar o meu próprio. Como eu sou o host, posso fazer. Desculpa. E a Ivone Neto também, que está caladinha, mas de qualquer maneira tem o microfone ligado. Peço imensas desculpas por ter interrompido. E já agora faço um comentário, já que interrompi. Muito obrigado por esta introdução. É claro que falaste no Brasil, a relação entre diferentes países vai influenciar com certeza essas profissões de sonho? Ou não? Não, eu diria que não. Ou seja, isto é uma tendência que eu diria globalizada, inclusive nas próprias sociedades ocidentais, ocidentalizadas. Okay. Entre aspas, temos que utilizar este tipo de qualitativos, mas para nos entendermos, digamos assim. Apesar de que, com a globalização que a internet permite, as sociedades orientais, tirando aquelas que são totalitárias, também poderemos comparar-nos com elas, ou não? Sim, inclusive é porque quando nós falamos em culturas juvenis e este tipo de atividades, muitas delas são atividades que nascem em culturas asiáticas, em culturas TikTok asiáticas, Japão nomeadamente, Tailândia, são países onde o mercado das culturas juvenis, as culturas juvenis são rapidamente apropriadas pelo mercado e as próprias atividades acabam por serem muito aproveitadas desse ponto de vista mais profissionalizante. Por exemplo, tudo o que tem a ver com cultura mangá, por exemplo, e que hoje em dia também encontramos-la cá, cultura cosplay, há muito este tipo de culturas juvenis que vêm de lá. Por isso é que eu digo que, claro, que tem especificidades localistas, não é? Esta ideia de processos locais e globais ganhar especificidades em determinados contextos, mas de facto muitas das tendências que nós encontramos cá são tendências que eu encontro noutro tipo de contextos. Olha que hoje é o pior dia para cantar. É a última coisa. Eu, entretanto, vou desligando os microfones que vou vendo. Mas pronto, quer dizer, até mesmo também em termos dessas condições mais estruturais, elas de algum modo são transversais a este tipo de sociedades. A ideia de trajetória e de transições juvenis mais precarizadas é de algum modo presente, com intensidades diferenciadas, mas é presente
na sociedade dita ocidental, e mesmo toda esta controvérsia, digamos assim, relativamente ao próprio ensino superior e ao valor de empregabilidade que ele vai ter. Claro que isto depois tem muito a ver também com o poder das economias dos países, não é? E da absorção do mercado de trabalho, mas esse valor de empregabilidade em muitos países, de facto, vai-se perdendo alguma credibilidade. E era aí que eu ia chamar a atenção quando eu falo nesta desacreditação, digamos assim, do valor da empregabilidade. Não tem a ver com uma desvalorização do valor simbólico do diploma. Os diplomas universitários e de ensino superior continuam a ser muito valorizados do ponto de vista simbólico e até do ponto de vista da própria defesa contra o desemprego, e sabe-se que os graduados têm, de facto, taxas de desemprego sempre bastante menores do que jovens com menores qualificações. Agora, apesar de tudo, o desemprego de jovens graduados ou pós-graduados aumentou, tem vindo a aumentar, o que vai, de facto, desacreditar, digamos assim, esse valor de que o diploma vai conseguir corresponder a uma expectativa de remuneração, de estabilidade, inclusive de exercício da própria profissão para a qual a formação foi dada. E este é um dado e faz com que essa procura otimista da educação formal e dos itinerários que essa educação vai oferecendo tem-se fragilizado e sentindo-se alguma insatisfação, digamos assim, entre os jovens com as configurações mais tradicionais que tomavam os caminhos de transição entre a escola e o trabalho. Agora, este conjunto de condições estruturais o que faz é que não empurra inevitavelmente os jovens em direção a qualquer tipo de atitude de desistir das vias de formação ou de educação, ou de abdicar dos seus sonhos, entre aspas, e aceitar o que quer que seja em termos de mercado de trabalho e o que é que esse mercado de trabalho lhes tem para oferecer. Em muitos casos, essas condições levam muitos jovens a procurar opções e caminhos alternativos nestas transições e articulações entre escola, formação e trabalho. E esses caminhos alternativos, eles não têm de ser alternativos no sentido em que se desiste de um para ir para outro, mas isso também acontece, mas podem ser, inclusive, caminhos muitas vezes paralelos. E isto é uma das relativas novidades, digamos assim, da população universitária hoje em Portugal, é pensar em planos B, por exemplo, não é? Em termos de formação paralela, de formação em soft skills, mas porque sabem que, eventualmente, há sempre um enorme ponto de interrogação se aquele curso que estão a fazer vai, de facto, desembocar no emprego. E o que eu encontrei muito frequentemente nos entrevistados, nos jovens entrevistados com quem eu falei, é um tipo de discurso que é este. Se a insegurança e o risco está por todo o lado, está em todos os caminhos disponíveis hoje em dia, porque não ser ambicioso e estudar ou fazer o que realmente se gosta de estudar e fazer? Uma atitude que é, de facto, frequentemente manifestada pelos jovens que colaboraram neste
neste projeto. O projeto chama-se... Vítor, isso não é uma questão de sempre? Não Ou seja, hoje tu investigaste isso e aprendeste e verificaste isso. No passado tens noção se houve estudos que tivessem feito essa mesma questão e que respostas é que foram obtidas com essa mesma questão? As respostas eram mais tradicionais. Eu já chego lá. Ok. Eram mais tradicionais. Iam para outro tipo de configurações. E, além disso, o risco punha-se de outra maneira. Ou seja, quem era o risco e a expectativa. A geração, sobretudo a geração pós-25 de Abril, que é a geração da qual eu faço parte, eu tenho 50 anos, nasci em 1970, ou a geração, ela continua a ser pós-25 de Abril, mas tendo nascido durante os anos 60 ainda, é uma geração que acreditou muito no ensino superior como instrumento de mobilidade social ascendente, como instrumento de estabilidade laboral, de bom salário, enfim. E muitas dessas expectativas têm sido, de alguma forma, goradas, não é? O que acontece é que essa geração defrontou-se com alguma frustração relativamente a este tipo de expectativas. O que parece é que esta nova geração, miúdos e miúdas mais novas, as expectativas já não são essas, ou seja, eles já dão por adquirido, digamos assim, a própria insegurança relativamente ao futuro e incorporam-na nos seus projetos, sendo que é muito difícil de fazer projetos. Por isso essa ideia de, muitas vezes, haver planos B, digamos assim, ou planos paralelos, e haver, muitas vezes, investimentos que são também investimentos instrumentais em áreas que não eram vistas como áreas instrumentais à partida. Instrumentais do ponto de vista profissional, do ponto de vista em que elas podem ser instrumentalizadas mais tarde no futuro para obter um rendimento e serem uma forma de subsistência. Não é? O que eu costumo dizer as palavras de um dos meus entrevistados, que eu acho que estas palavras são muito ilustrativas disto que eu estou a dizer. Ele é o Caetano, isto é um pseudónimo, ele não se chama assim, mas é como ele é tratado dentro da investigação. E conta-nos ele que, depois de tentar fazer 2 licenciaturas, ele entrou numa licenciatura em produção animal e depois outra licenciatura em veterinária, e desistiu de ambas. Acabou por se inscrever no curso profissional de cozinha da Associação Profissional de Cozinheiros, que é que dá o 12º ano, que nem sequer é um curso profissional, um curso superior. E diz-nos ele acerca destas suas opções. Parei para pensar um bocadinho e disse assim: eu vou fazer aquilo que gosto. Já estou farto de andar a fazer aquilo que não gosto. Eu não me interesso, como o Lourenço estava a dizer, um dos colegas, isto é dito no grupo focal, nem toda a gente tem que ter um curso superior, nem toda a gente tem que ter um mestrado. Isso não interessa. As pessoas têm é que ser felizes naquilo que fazem. E têm que se sentir bem com aquilo que fazem. E eu tenho prazer em vir para aqui. O grupo focal estava a ser feito na escola onde ele estava. Não me custa nada todos os dias acordar às 7 da manhã e vir para aqui. Não me custa absolutamente nada. Isto significa que, quando os jovens calculam as possibilidades de empregabilidade que têm no presente e no futuro, eles não o fazem desistindo necessariamente do valor do trabalho, como muitas vezes há um discurso imediato que diaboliza os jovens na relação com o trabalho,
e de facto o trabalho continua a ser um aspecto central na vida dos jovens e não é apenas pelo seu valor instrumental ou materialista, digamos assim, como meio de vida, no sentido em que contribui para a subsistência e para os processos de autonomização dos jovens, mas também pelo valor expressivo e identitário que esse trabalho pode dar. Ou seja, esse valor mais relacionado com a realização de si enquanto pessoa e enquanto profissional. E com o prazer que terão nas tarefas que poderão vir a realizar no futuro. Ou seja, há este cálculo também este cálculo de possibilidades quando se colocam decisões relativamente a este espectro. A realização do desejo por uma combinação ideal entre valores instrumentais, ou seja, este valor, a segurança, a remuneração que o trabalho proporciona, por exemplo, são valores instrumentais, e a combinação com valores expressivos, não é? O interesse ou o prazer na tarefa, esta combinação, até um passado relativamente recente, foi principalmente associado a profissões de prestígio que eram ratificadas pelo diploma universitário. E é neste sentido que eu costumo afirmar que as profissões de sonho, entre aspas, mais tradicionais, envolviam a mediação seletiva do ensino superior, tais como ser médico, ser advogado, ser arquiteto, ser engenheiro. Eram estas as profissões de sonho numa geração antecedente. E que eram inclusive, muito cultivadas pelas próprias famílias. Quer dizer, a ideia da família ter, muitas vezes, ao continuar uma tradição de advogados ou médicos de família, e isso é muito, em Portugal, continua a ser ainda muito, um mecanismo muito reprodutor, ou ter, com a democratização relativa do ensino superior, ter o primeiro médico, advogado, arquiteto da família, alguém que pela primeira vez acedeu ao ensino superior e acedeu a uma destas profissões. O que acontece é que hoje em dia as ditas profissões de sonho, que são estas que articulam este tipo de valores, nos horizontes juvenis já não são exclusivamente associadas a carreiras certificadas por um diploma de ensino superior, no atual contexto de descrença de que um grau académico cumpriria sonhos de segurança, de estabilidade, de emprego, de estatuto social, de mobilidade social, etc., associada à insegurança e incerteza que se faz sentir no mercado de trabalho, as promessas académicas competem com as promessas que são mediadas por outros contextos sociais, como as culturas juvenis, nós falámos há pouco, ou seja, esta ideia de culturas de paz, e também pelas culturas mediáticas de celebridade. E a cultura universitária, neste momento, compete também em termos de atratividade com as possibilidades que, dentro destes contextos, quer das culturas de celebridade, quer das culturas juvenis, elas competem desse ponto de vista das promessas que dão aos jovens. Quer isto dizer que há outro tipo de atividades e ocupações que são desenvolvidas dentro das esferas da amizade, da família e dos tempos de lazer, que têm muita visibilidade mediática, como nunca tiveram, enquanto atividades profissionais, e que têm integrado as opções de empregabilidade e expectativas profissionais de um número crescente de jovens e que, desta maneira, vai promover a incursão desses jovens por novos territórios educacionais e do trabalho e acabam também por configurar novas formas de inserção profissional e de cultura do trabalho. E isto é o caso, como eu disse no início, o caso da música eletrónica, do futebol, da moda, da culinária, como muitas outras, como a tatuagem, o grafite, os desportos radicais, o surf,
a música nas suas várias formas. Nós estamos a falar da música académica, erudita, mas das bandas de garagem, de pertencer a grupos pop, etc, etc, etc. E hoje em dia começa entre os meninos, entre as crianças e muitos adolescentes também a colocar-se estas novas atividades que têm a ver com as plataformas digitais, ou seja, ouve-se com alguma frequência a ideia de eu quero ser youtuber ou eu quero ser gamer, blogger não tanto, não é? É outra esfera com outro tipo de recrutamento social também, mas começa-se a ouvir também esse tipo de discurso e esta retórica do sonho. Vítor, posso interromper? Claro. Posso? Não sei, penso que poderá ser oportuno agora. Parece-me que as antigas profissões de sonho eram muito fundamentadas, muito alicerçadas na escola. Uhum. Sobretudo no ensino superior. Sim, mas na escola que direcionava para o ensino superior. Exato. Por aquilo que estás agora a dizer, muitas dessas profissões não são reflexo do ensino oficial do segundo, terceiro ciclo, do secundário. Portanto, é algo que os jovens apreendem ou idealizam como sonho de profissão através das plataformas que não são sujeitas a um professor, a um tutor, mas sim ao diálogo através das redes sociais e sem qualquer tipo de orientação eventualmente convencional, não sei, convencional. Ou seja, há aqui algo que também seria interessante questionar e de nos ou não preocuparmos sobre um certo descontrole total sobre, a nível social, sobre as futuras profissões de sonho. Desculpa lá a provocação. Não peço desculpa, porque isso é uma das coisas que eu iria falar e falo já. Eu até gosto mais deste modelo mais interativo. De facto, todas estas atividades que eu estou a falar são atividades que, em grande medida, elas começam a ser exercidas como hobby. Elas começam a ser exercidas como brincadeira. São atividades lúdicas, são atividades de prazer e tudo isso. Há um dado momento... Posso? Só para complementar aquilo que eu ia já faço duas questões numa. Hoje em dia, as novas profissões de sonhos são mais motivadas pelo desejo de felicidade do que propriamente por reconhecimento social e financeiro? Não. Vamos por partes. Por partes. Sim. Relativamente à questão académica. Ou seja, elas começam por serem exercidas na brincadeira, não há qualquer expectativa, digamos assim, profissionalizante nelas. O que acontece é que, em dado momento, há qualquer coisa na trajetória do jovem que lhe coloca essa hipótese. Em que ele vê, espera aí, eu posso ter algum dinheiro com isso. E às vezes começa de uma forma muito subtil, quer dizer, é quando os amigos, por exemplo, começam a pedir para aquele jovem para pôr música nas festas. Quando começa a ser os amigos, tudo bem. Quando são os amigos dos amigos, ele já começa a pensar, então, espera aí, eu vou pedir algum dinheiro por isto. E de repente começa num processo social, começa a haver alguma validação daquele jovem, há um conhecimento daquele jovem de que pode vir a ser DJ, por exemplo. Agora, o que acontece relativamente a essa questão das escolas é que o que eu encontrei é que quando socialmente estas atividades começam a colocar-se
como hipótese profissionalizante, ao mesmo tempo começam a existir um conjunto de ofertas escolares que vêm suprir e ganhar dinheiro. Normalmente estamos a falar de ofertas escolares privadas que vêm a colmatar, por um lado, vêm colmatar uma falha e uma ausência que dentro do sistema de ensino público não existe, ou seja, é muito difícil os currícula do ensino público mudarem e integrarem algumas destas atividades e dos saberes fazeres que elas têm. E quando isso acontece, normalmente acontece de formas escolarmente desvalorizadas, como é o ensino profissional, por exemplo. Claro. E o que acontece é, de facto, esse movimento que eu chamei de movimento de pedagogização deste tipo de atividades. Se vocês fizerem um Google, se googlarem escolas de DJ, por exemplo, vai aparecer uma lista muito grande de oferta de escolas de DJ e oferta muito diversificada, desde workshop até às escolas de produção musical, que são 3 anos. É uma formação de 3 anos que não dá acesso ao ensino superior, mas que muitas delas até têm algum tipo de protocolos com escolas internacionais, em Londres ou em algumas cidades, e que encaminham depois os seus estudantes para aí. No caso da gastronomia, por exemplo, isso aconteceu e a gastronomia é um dos espaços privilegiados dentro deste espaço escolarmente privilegiados dentro desta oferta. Porquê? Porque a gastronomia conseguiu não só pedagogizar-se, ou seja, transformar o conhecimento, que muitas vezes é um conhecimento prático, mas também é um conhecimento teórico, alguma literatura, não é? Conseguiu oficializar isso em termos de currícula e em termos de ensino superior. Ou seja, nós neste momento temos uma oferta de cursos de gastronomia, podem produção alimentar, gastronomia, culinária, enfim, tem muitas palavras associadas, mas basicamente cursos de cozinheiro, ou de chefe de cozinha, ou de atividades ligadas a isso, que vai desde a formação, vai desde o workshop ao amador, que nós encontramos na LX Factory, por exemplo, até às escolas de hotelaria, que são cursos superiores do ensino politécnico e que oferecem diplomas do ensino superior. Mas encontramos isso dentro das agências de modelos, encontramos isso até na própria formação profissional hoje em dia de tatuador. Já encontramos a relação entre os tatuadores e os seus aprendizes. Era uma relação muito como existia no artesanato na Idade Média. Era quase a ideia da guilda. As pessoas... Passar o conhecimento de mestre para aprendiz. Exato. E o aprendiz ia para o estúdio, normalmente não ganhava nada e pagava o aprendizado com trabalho dentro do estúdio, trabalho de limpar, trabalho de esterilizar as coisas, trabalho de recepção aos clientes, enfim. Mas hoje em dia já encontramos ofertas que são pagas. Ou seja, quem quiser já pode escolher pagar um determinado. Os profissionais não gostam muito disto. É preciso que se diga. Muitos deles não gostam. Porquê? Porque não lhes permite escolher quem eles acham e reconhecem que pode vir a ter talento. Não é? Quando a coisa acaba por ser mediada, sobretudo quando nós estamos a ver estamos a analisar mais este tipo de relação pedagógica que é muito tutorial, não é? Mas o facto é que outro tipo de ofertas escolares
nós encontramos este tipo de oferta em termos escolares em escolas privadas. Há um curso de design sonoro, há cursos de DJs em várias escolas em Lisboa e no Porto, e de produção musical. As agências de modelos oferecem, entre aspas, vendem, formação e houve em épocas, durante os anos 80, havia mesmo escolas de modelo. Isto foi uma coisa que depois foi abandonada, por motivos que eu venho agora aqui. Mas fazem-se, ou seja, há de facto, não está tão desregulada como tu disseste. Mas já agora é algo que as ciências da educação, de certa forma, assumem com alguma humildade, é que a educação está sempre desfasada da realidade por razões óbvias de incorporação de novos conhecimentos na transmissão do conhecimento, ele próprio, e na preparação dos professores para transmitir esse mesmo próprio conhecimento. Uma década, 2 décadas, há várias escolas que diferem nessa apreciação. Acha que daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, se calhar 20 anos, nos tempos em que correm na sociedade, temos que abreviar as décadas, daqui a 5 anos, poderemos ter licenciaturas, se é que a questão da licenciatura é uma coisa importante, de ter um grau académico é ou não importante para um jovem hoje em dia, tem aquilo que disse também, mas será daqui a 5 ou 10 anos essas profissões de sonho que hoje não estão nos currículos académicos das universidades poderão estar integrados? Poderão não estar integrados da forma, quer dizer, não com certeza, eu nunca posso dizer... Uma licenciatura em youtuber, por que não? É uma licenciatura universalista. Não, estou a dizer no sentido em que, com alguma certeza, digamos assim, não existirá uma licenciatura em tatuador ou em tatuagem. Agora, o que acontece hoje em dia é, quando eu comecei a fazer este trabalho, eu comecei a fazer este trabalho em 2010, já em pós-doutoramento, relativamente aos tatuadores. Os tatuadores que eu fui encontrar em 2010 tinham um perfil de recrutamento social, ou seja, as pessoas que estavam a exercer profissionalmente a tatuagem em 2010 eram muito diferentes das pessoas que eu tinha encontrado em 2002, quando comecei a fazer o meu doutoramento. Em que aspecto? Em 2002, as primeiras pessoas que abriram ateliês e estúdios de tatuagem em Lisboa eram jovens que, na altura, eram jovens daquilo que, na altura, se chamava de tribos urbanas. E eram jovens que, em geral, tinham percursos de marginalidade social, tinham desistido da escola, eram percursos de insucesso, muitas vezes ligados a algumas atividades ilegais, ou eram pequenos dealers, ou esse tipo de... mas eram pessoas que vinham de culturas juvenis, como os skinheads, como os góticos, e eles próprios, eles consumiam a tatuagem, ou seja, eles próprios eram consumidores de tatuagem e viram às tantas na tatuagem uma forma de poderem encaminhar-se dentro do sistema, como eles diriam. Ou seja, de continuarem a ser antissistema, como eram este tipo de culturas juvenis na época, mas integrados no sistema e a fazerem aquilo que gostam e a poderem continuar a ser eles próprios. Isto era uma coisa muito importante para eles. Eu não tenho, estamos numa altura em que a tatuagem e o body piercing eram ainda muito estigmatizados, em que o acesso ao emprego por alguém que tinha um corpo muito tatuado era muito difícil, quer dizer, era ainda muito um corpo sob suspeita. E ali o que eles diziam é: eu posso continuar a ser eu, e o meu corpo inclusive é o catálogo do meu próprio trabalho. Mas eram pessoas, na altura, que não tinham, de facto, uma relação com a escola muito curta, era curta e não era valorizada.
as pessoas que eu fui encontrar a partir de 2010, claro que estas pessoas mantiveram-se, Claro. mantiveram-se, porque elas ganharam reputação e muitos destes tatuadores e tatuadoras continuam no mercado e são pessoas muito reputadas dentro da profissão. Agora, há uma nova geração que de facto emergiu a partir dos anos 10 deste século, deste milénio, e que vem das escolas de artes. Vêm da FEBAL, vêm da Faculdade de Belas Artes, vêm de outras escolas privadas de desenho e pintura. Então, já são tatuadores licenciados. São tatuadores que viram na tatuagem, para já, uma oportunidade de empregabilidade, de ganharem dinheiro e de poderem fazer aquilo que, de algum modo, gostam, que é desenho, ou seja, é isto que os movem, e, inclusive, renovam toda uma linguagem criativa. Aliás, há muitas quesílias entre os velhos tatuadores e os novos tatuadores, porque os novos tatuadores eles têm uma linguagem, é uma linguagem académica da criatividade e da experiência, enquanto os velhos tatuadores têm muito a linguagem do virtuosismo. O que é valorizado é o virtuosismo da tatuagem, ou seja, ser perfeito, o risco de ser perfeito, ser virtuoso, ser muitas vezes até quase realista. Os novos não, os novos fazem experiências com a pele, são criativos. Aquilo que eles poderiam fazer numa tela ou num outro tipo de suporte, passam para a pele, e isto vai... ou seja, de algum modo, não havendo uma licenciatura em tatuagem, o que acontece é que há uma transferência de conhecimento, que é conhecimento académico, para uma atividade que era uma atividade de rua, e cuja socialização era feita na rua. Quando eu digo na rua, é na rua, na street. Era feita. Sim, mas isso também aconteceu com a arte de rua, com os grafiters, não é? Exatamente, porque os grafiters são tatuadores das cidades. Muitas vezes eles são tatuadores das cidades e são tatuadores de corpos também, porque isso é outra coisa. É que curioso. Estes novos grafiters e novos tatuadores, os tatuadores antigos, são muito exclusivos naquilo que fazem. Eles fazem tatuagem só. Os novos tatuadores, eles têm várias valências profissionais. Eles podem ser tatuadores, ilustradores, web designers, grafiters. Ou seja, muitas vezes eles, na mesma trajetória, acumulam este tipo de atividades, não se especializam tanto. E o que vão valorizar, de facto, é o desenho, mais do que a impressão na pele. Porque o desenho é que é criativo para eles. E isso faz, de facto, divergir as coisas. Eu não sei, eu tenho estado a interromper. Eu tenho estado a interromper, mas naturalmente que lanço a sua Vítor, assim também me permitir. Não sei se tem muito mais coisas, com certeza terá a dizer, mas naquilo que tinha planeado transmitir-nos numa primeira abordagem, se quer dizer mais alguma coisa, se posso abrir o debate. Eu só queria... Com certeza. Só uma questão. Já falei desse processo de pedagogização, que eu acho que é muito importante e que fez com que muitos jovens também acabem por ir para este tipo de alternativas, porque, mais uma vez, eles, apesar de não confiarem no diploma como já se confiou no passado, eles preferem ofertas que ofereçam um diploma, isto é, um diploma, uma credencialização, isto é importante. Mas outra coisa que fez de algum modo também emergir estas novas atividades, porque elas não são novas atividades, muitas delas. Ou seja, há algumas que são novas atividades, de facto, elas não existiam no passado, há outras que não.
ser DJ ou ser jogador de futebol não é novo. Agora, o que é novo é a reputação social que estas atividades passaram a ter. Ou seja, elas têm um valor social e um valor simbólico de status que não acontecia no passado. Isto tem muito a ver com o facto de elas se tornarem muito mediatizadas. Ou seja, estamos a falar de mediatização de várias ordem. O futebol, com toda a que nós conhecemos, e com a academização, ou seja, a ideia das academias que também vêm, de algum modo, assegurar que os novos futebolistas não sejam réplicas do futebolista burro, por exemplo, do passado, ou seja, esta ideia de que era uma pessoa com pouca instrução e tudo isso, quer dizer, as academias de futebol... Sim, o Cristiano Ronaldo diz público que quer, assim que se reformar da bota, voltar a estudar e tirar outro tipo de aprendizagem. Não sei exatamente quais, não me preocupo também muito com isso, mas de facto, alguém de referência mundial a este nível é uma boa mensagem também. Não a questão do diploma universitário, mas a questão de querer aprender e de ter acesso ao conhecimento e de se instruir e ter outros horizontes e outras profissões de sonho, depois de acabar aquela que foi um sonho para ele e para muita gente. É que, ao contrário de muitas outras atividades em que pode haver transferência de saberes, competências, não é? O futebol não. O futebol tem uma competência muito específica. O capital futebolístico é muito específico e pode ser muito limitador do futuro, não é? E as grandes academias de futebol, Benfica, Porto, Sporting, têm equipas de profissionais técnicas que acompanham todos os miúdos que entram lá dentro, neste sentido de não haver insucesso escolar. Quer dizer, se eles chumbam uma ou duas vezes, e eles, mesmo isto é um discurso que repetiram muitas vezes, até podia ser o Cristiano Ronaldo e nós podíamos saber que aquele miúdo podia vir a ser o Cristiano Ronaldo, mas se ele não garantir que vai continuar a ter sucesso escolar nós não vamos querê-lo, não queremos ser os responsáveis por este tipo de decisão. E isto é levado muito a sério lá dentro. Ou seja, essa ideia de preparação escolar, e só mesmo em situações já limite, é outra coisa, estamos a falar de campos que são muito restritos, ou seja, eles parecem muito democráticos, porque essa ideia do sonho parece muito democrática, toda a gente pode sonhar, pode vir a ser qualquer coisa. Aliás, como eu costumo dizer, o sonho deve ser das produções mais neoliberais que nós conhecemos, porque tem essa ideia de que todos podemos ser qualquer coisa, mas depois a capacidade de tornar esse sonho em aspiração, ou seja, quando a aspiração é quando se calhar eu posso de facto fazer isso, e a expectativa é quando essa aspiração é tornada num projeto, ou seja, eu vou fazer qualquer coisa para me tornar nisso. Há aqui vários circuitos sociais de validação e que vão colocando muitos jovens do lado. Quer dizer, de facto, são profissões que, para chegar ao topo, chegam 1, 2, 3, 4, 5, não é? Agora, esta ideia da mediatização dos concursos, quer dizer, temos concursos de modelos, concursos de tatuadores, concursos de designers, fazem com que alimentam uma espécie de socialização do imaginário de que qualquer pessoa pode vir a concretizar aquele sonho. E isto faz com que muitos anónimos, não é? Jovens anónimos, se projetem naquelas pessoas que também são as anónimas do Masterchef, não é? Não é o Avilés que está lá, são pessoas que não são conhecidas e das quais os jovens se projetam e dizem: eu também posso vir a fazer isto e posso entrar
neste concurso, ou posso seguir isto e ser alguém na vida. Ou seja, esta ideia de ser alguém na vida é muito importante para um jovem, porque quando nós temos um mercado de trabalho, que basicamente é um mercado de trabalho para a população jovem, que é muito invisível, ou seja, é muito marginal e invisível, promove, quer dizer, eu dou sempre o exemplo, que é um exemplo muito gráfico, o que é hoje em dia visto como o emprego mais juvenil de todos? É o emprego no call center. No call center, um jovem é uma voz, nem sequer tem cara. É uma voz do outro lado. Isto em contraponto. Mas é uma voz, desculpa, Vitor, é uma voz anónima. É uma voz anónima. E mesmo quando dizem o nome, ninguém decora o nome. Quer dizer, normalmente eles dizem, aqui fala o Pedro. Mas é uma voz que está ali para resolver um problema. Não é... voz, é uma voz repetitiva, diz sempre, repete muitas vezes a mesma coisa, que é o que a empresa lhe diz para dizer, ou seja, não tem capacidade de se dar a ver como o Pedro. As outras, este tipo de atividades que nós estamos a falar, elas alimentam esta idealização de que eu posso vir a ser alguém. Eu posso vir a ser o chefe Pedro. Eu posso vir a ser o Pedro que começou por ser modelo, mas agora é ator de telenovela. Depois tem este tipo de trajetórias. Eu posso ser o Pedro que é youtuber e é conhecido. Ou seja, esta ideia de... Depois, tudo isto tem esses ideários de glamour, de fama, de remuneração. Ou seja, essas promessas que, no fundo, eram promessas que eram dadas a quem estudava direito e vinha a ser advogado e ser médico, não é? Iria ter fama, iria ter status, iria ser reconhecido como... e que hoje já não é tanto assim, e que está em competição também com este tipo de... E tudo isto acumulando essa ideia de que eu posso continuar a ser eu. Ou seja, esta ideia de a identidade profissional cola-se com a identidade pessoal da pessoa. É a ideia do trabalho emocional, do trabalho em que eu me posso realizar como pessoa. Eu não tenho que deixar de ser eu para exercer a minha atividade profissional, porque isto é um discurso relativamente frequente entre os jovens e entre os menos jovens, que é a ideia do papel profissional. Quer dizer, eu vou ser bancário, tenho que usar aquela indumentária, tenho que ter um papel, e ali não, ali é a ideia de eu posso ser eu. Há uma linguagem muito singularizante das pessoas que chegam ao topo. E isto alimenta muitas expectativas. Ora bem. Por vezes, más expectativas, não é? Muito bem, Vitor. Muito obrigado por esta primeira e muito interessante, muito preocupante também, que nos cria também muitas expectativas, porque de facto é um assunto que deveria ser mais discutido por todos nós. E eu ia, se me permite, o professor Carlos Filhais, não sei se está a ouvir, que é uma pessoa que é, além do diretor do Centro Roma de Ciências da Universidade de Coimbra, é por todos nós reconhecido como uma pessoa ímpar na cultura portuguesa. Não só ele é físico de formação, mas tem naturalmente mostrado que é capaz e tem sido bem capaz de nos ajudar a refletir sobre vários aspectos diferenciados da atualidade e da cultura portuguesa. E ele é professor universitário, com muita experiência, e é professor e tem muita experiência com jovens, para além dos muros da universidade. E, portanto, esta questão das novas profissões do sonho, eu penso que poderá merecer dele um comentário, uma reflexão, algumas perguntas, porque é uma questão que a um professor universitário também deve interessar. Para um homem de cultura,
com responsabilidades públicas, que é o professor Carlos Filhais também deve interessar, e nós todos, claro que estamos muito interessados em ouvir os seus comentários e as perguntas que deve colocar ao Vítor sobre esta questão. Por isso, passo-lhe a palavra com todo o gosto. Bem, obrigado, António. Obrigado, Vítor Ferreira. Estive aqui em minha casa, aqui atrás estão os meus livros, a ouvir com toda a atenção e, exceto uma breve pausa que tive de ir buscar qualquer coisa para comer. Eu não vou fazer comentários, vou colocar questões para o nosso convidado fazer comentários. E tenho duas questões. A primeira é a questão das profissões de sonho, de que se falou. Enfim, são profissões que acabam por ser atingidas apenas por um pequeno grupo de pessoas. A universidade pode não funcionar para esse grupo, mas esse grupo é pequeno. A minha pergunta é se o diploma de estudo superior, seja licenciatura, seja mestrado, não continua a ser, do ponto de vista estatístico, uma garantia maior para o futuro de qualquer jovem. Essa é a primeira pergunta, quer dizer, a validade do diploma ou dos diplomas de ensino superior nos tempos de hoje. Eu estou convencido que ela permanece, mas apesar de haver, digamos, todo esse mediatismo à volta de algumas profissões que não têm de ter necessariamente o diploma. Portanto, a minha pergunta era sobre o valor dos diplomas do ensino superior, valor real, talvez, mais que o valor percepcionado, porque nós sabemos quanto é que ganham em média as profissões e sabemos, digamos, ainda hoje que as que têm, digamos, aquelas cujo acesso exige um diploma são mais bem remuneradas. A segunda questão tem a ver com, disse muito bem, a questão dos médicos, que era o sonho de antes para muita gente, e continua a ser. Os pais continuam, quando são médicos, querem que os filhos sejam médicos. Mas uma coisa curiosa, e isso leva àquela procura, há poucas vagas, aquela procura de ter uma boa nota para entrar em medicina, uma loucura, a certa altura tornou-se uma coisa absolutamente maluca. Mas nos últimos tempos assistimos a um fenómeno muito curioso, que é o facto da engenharia aeroespacial e engenharia física também terem, digamos, afastado do topo maior os cursos de medicina. Agora a nota de sonho, vamos chamar assim, é de engenharia aeroespacial e engenharia física. A minha pergunta ao Vítor é como é que ele interpreta isso, se é que, enfim, se os estudos que ele tem realizado se lhe permitem ter algum olhar sobre isso. Vítor. Sim. Então, relativamente ao diploma, o professor Carlos Filhais tem toda a razão quando diz que é um grupo pequeno, eu até diria, dentro deste tipo de atividades, é um grupo pequeno e elitizado, sobretudo o grupo que é conhecido, porque depois também há uma série de lugares em torno destes mercados de trabalho que são lugares que não são visíveis, não é? Mas que dão acesso a meios de sobrevivência. Ou seja, podem não dar acesso a meios de existência social, no sentido das pessoas se tornarem reconhecidas socialmente, mas dão acesso a meios de subsistência na vida. Ou seja, os jogadores de futebol profissionais não é só aqueles que estão integrados na Primeira Liga. Há muitos jovens jogadores profissionais que fazem isso profissionalmente e que ganham o seu ordenado, que não são conhecidos e que estão a jogar em noutras ligas, tal como outro tipo de atividades. Nem toda a gente é um DJ Wright, que é um dos jovens mais conhecidos portugueses no mundo, mas há muitos DJs a fazerem festas de praia, quer dizer, agora não estão a fazer, mas festas de praia de fim de tarde, a pôr música em pequenos bares, a fazer casamentos e batizados, quer dizer, depois isso tem muito a ver com as trajetórias. Agora,
faz todo o sentido o que está a dizer relativamente ao diploma, no sentido em que, em dois sentidos. Muitos destes jovens com os quais eu conversei, eles não desistem da sua trajetória académica quando eles a têm. São trajetórias que eles podem fazer paralelamente. Isto é um tipo de trajetória. Há outro tipo de trajetória que é a pessoa que está numa trajetória académica, que a acaba e que vê neste tipo de atividade uma forma relativamente original até de poder exercer os conhecimentos que acumulou. Falei do caso dos tatuadores, ou seja, pessoas que fizeram cursos de belas artes, de pintura e escultura e que estão agora a tatuar ou a fazer grafite ou tudo isso, mas posso também chamar a atenção, por exemplo, para alguns dos youtubers que hoje começam a ter muito sucesso, são pessoas que vêm de cursos de comunicação social e que estão a empregar conhecimentos. E aqui eu não estou a falar só do diploma, estou a falar daquilo que o diploma representa, que é ter a acumulação de um património de conhecimento mais ou menos universal, generalista e tudo isso, não é? Generalista ou mais especializado, e que pode ser aplicado em zonas que não são imediatamente reconhecidas sequer pela universidade. Se calhar, se for ver no site da Faculdade de Belas Artes, não vai ver aqueles cursos a dizerem que um dos caminhos de empregabilidade é poderem ser tatuadores e haver isto tudo, mas eles sabem, podem vir a ser. E depois outra coisa é outra forma de olhar para esta questão do diploma é que mesmo a pequena quando os jovens procuram algum tipo de formação, eles tendem a privilegiar uma formação que dê algum tipo de credenciação. Mesmo que não seja o diploma universitário, mas tendem a procurar a escola de DJ que dá um certificado que é validado por alguma entidade profissional. Não que aquele certificado lhes vá dar acesso a algum tipo de emprego, no sentido em que as pessoas, para começarem a pôr música, não é por terem um certificado de DJ. Agora, o que acontece é que esse certificado pode servir para outro tipo de prova de conhecimento que nós não estamos à espera, e que tem a ver com estes cálculos. E outra coisa que é a integração nas escolas deste tipo tem valências, que é integrar as pessoas nos circuitos profissionalizantes. Ou seja, estamos a falar muitas vezes de atividades que se fazem entre amigos, não é? E que quando se entra numa escola para aproveitar e aprender alguma coisa sobre essas atividades, não só se tem acesso a algum tipo de conhecimento sistematizado e que é muito mais rápido de aprender do que se for autodidata, mas tem-se acesso a circuitos. Tem-se acesso aos circuitos dos professores, porque os professores conhecem outros, ou eles próprios são profissionais e podem dar acesso a algum tipo de circuito profissionalizante. E isso é uma coisa muito importante para este tipo de escolas. Na área da música isso é nítido mesmo. Relativamente à engenharia espacial... Aeroespacial, sim. Não. Já que significa alguma coisa isso? A sociedade portuguesa está a mudar? À partida não vejo. Agora,
A ideia do espaço, não é? Do espaço, do infinito, é uma coisa que é também muito mediatizada. Ou seja, a ideia de as séries, os filmes, o Star Trek. Eu não sei se lembram de uma série que havia que chamava Bones. Era uma espécie de CSI, mas a investigadora dessa série, é uma série norte-americana, daquelas package, que toda a gente nem sequer era particularmente interessante, mas ela era antropóloga. O que era uma coisa extraordinária, raramente ouvimos falar de antropólogo. O facto é que, enquanto houve essa série, subiram as candidaturas ao curso de antropologia. E, eventualmente, por pessoas que pensavam que fazer antropologia era aquilo. Era uma espécie de ciências forenses, em que se analisavam os ossos dos mortos, e isso há um ramo da antropologia física, cá até está na Universidade de Coimbra, mas no ISCTE, aqui em Lisboa, é mais antropologia social e cultural, e eu lembro-me de algumas pessoas que eu conheço nessa área falarem acerca desse novo recrutamento que aparecia, que era, e que muitas vezes era iludido, quer dizer, vinha com esse tipo de... Agora, esta engenharia espacial pode muito ter a ver também com isso, mas eu de facto não... Se me permitem, não podemos negligenciar à partida o papel que o Carl Sagan, a nível internacional, pode ter tido na divulgação e na estimulação para o sonho espacial. Não sei o que é que o Sr. Carlos Filhais poderá comentar sobre isso, mas o Carl Sagan, enquanto comunicador, divulgador cientista... Deixei de ouvir, António. Eu estava a falar da importância... Estou? Sim. Da importância para esta questão da aeroespacial do seu Carl Sagan. Sim, tem razão, mas ele já morreu há muitos anos e este fenómeno agora aqui é recente, digamos, esta subida para o espaço, digamos, de certos cursos é muito recente. Só um pequeno comentário muito curioso. Há físicos que conseguem ir para profissões, entre aspas, de sonho. Pouca gente sabe que o James Cameron, que é um dos realizadores com o maior sucesso do mundo, o autor da Avatar, é físico. E não é o único. O Paul Verhoeven, do Desafio Total, também. Portanto, há físicos que encontraram profissões de sonho no cinema, depois de terem, enfim, feito formação de base académica. Isso é curioso. Claro, são poucos nomes, mas é curioso. Eu ia chamar aqui ao debate, se fosse possível, a Helena Moura, que acho que ainda está online, que tem feito aqui várias questões nesta secção do bate-papo. Se ela pudesse intervir em viva voz, seria muito mais interessante do que eu estar a tentar colocar as questões que ela colocou aqui por ela. Não sei se a Helena Moura me está a ouvir. Estou sim. Boa tarde. Então, eu acho que, Helena Moura, muito obrigado por estar a acompanhar-nos. Se nos puder colocar, resumir e colocar uma ou duas questões entre as várias que colocou e algum comentário, seria muito mais interessante. Muito bem, muito obrigada pela oportunidade. Foram realmente várias, mas a que me ocorre agora nesta fase é se na opinião do Dr. Vítor Ferreira, estes cursos ou estas formações, atividades de sonho, de que forma é que elas se podem manter e perdurar no tempo? Porque, como disse também o Dr. Carlos Filhais, isto é uma minoria, claro, e só aqueles que são de facto muito bons e que têm as condições para vingarem nestes terrenos movediços é que conseguem portanto, o dinheiro e a fama que estas profissões, mas na opinião do Dr. Vítor, que estudou estes aspectos, o que é preciso para que vinguem, não é? Para que estes jovens, com estes sonhos e com esta capacidade de sair um pouco fora da caixa e seguir os seus objetivos, mas que depois precisam de um plano para a ação, não é? Um bocado neste sentido. E obrigado. Obrigado, Helena.
eu só não percebi uma coisa que é, está-me a perguntar relativamente às escolas, como é que elas conseguem manter, ou às próprias pessoas, aos jovens? Às próprias pessoas, sim. Okay. Se não estamos aqui a criar sonhos e que depois possam criar frustrações, ou se pode haver um conjunto de ferramentas que eles possam até utilizar para prepararem o futuro, não é? Sim. Pois, isso em última instância vai ter muito que ver com o tipo de formação que eles vão fazer ou não fazer. E também com o próprio background que eles têm. Como lhe disse, algumas escolas elas estão preparadas. Primeiro, as escolas vão continuar a sobreviver enquanto houver sonhos por este tipo de atividades. Quando elas começarem a deixar quando estes sonhos começarem a deixar de ser alimentados, isso pode acontecer, quer dizer, já vão haver, costuma-se dizer que 50% das profissões do futuro ainda não existem, e há outras que nós já perdemos o rastro. Mas pronto, do ponto de vista das escolas, elas vão perdurar enquanto elas garantirem, de algum modo, este tipo de idealizações, porque elas de facto estão muito ancoradas em idealizações. Depois há algumas escolas mais sérias, digamos assim, e que de facto dão instrumentos não só dão instrumentos em termos dos seus próprios currícula, dão instrumentos que vão além dos conhecimentos específicos para exercer aquela atividade, que tem a ver com gestão de marketing, gestão de como é que a pessoa se apresenta em determinados mercados, porque estamos a falar de mercados muito específicos, como elas próprias vão gerindo as expectativas das pessoas que estão lá dentro, das pessoas e dos pais, porque neste momento também tem que haver uma gestão das expectativas de muitos pais. Isto é o exemplo das academias de futebol, sobretudo das academias profissionais de futebol. Há uma constante gestão do acompanhamento, gestão de expectativas dos miúdos e dos pais relativamente àquilo que eles podem, do que eles podem esperar em termos profissionais. Inclusive dizendo, não vale a pena continuar porque não tem jeito nenhum para isto. Não tem jeito nenhum porque algum jeito eles terão, porque depois também não é só a questão do jeito e do talento. A par deste tipo de qualitativos, há todo um conjunto de outro tipo de qualidades que as pessoas, as equipas que estão em torno, não é? Os circuitos sociais que estamos a falar aquilo que em sociologia se chama de sistemas de ação coletiva. Ou seja, a trajetória destes jovens parece que é muito individual, mas há um conjunto de pessoas à volta a alimentar ou não as expectativas destes e a autocrença de que aqueles jovens podem vir, de facto, a ser alguém ou a exercer profissionalmente este tipo de... Agora, também temos outras escolas que exploram isto só do ponto de vista financeiro, ou seja, desde que se pague, as coisas fazem-se. E isso, na indústria da moda, acontece muito. Infelizmente, é uma coisa eticamente que me... Era uma questão que eu ia colocar, que é exatamente quem estão identificados os promotores destas profissões, novas profissões de sonho, além da vontade e do sonho individual de cada um destes jovens. Há toda uma indústria e promotores que são intermediários, os chamados agentes, e que vivem à custa disto e que até ganham mais dinheiro, eventualmente, do que propriamente esses próprios jovens com estes sonhos. Estão identificados? Foram alvos do teu estudo?
Aliás, eu entrei por aí. Era muito difícil, isto faz parte da aprendizagem da entrada no trabalho de campo, era muito difícil chegar diretamente a alguns destes jovens. E o que eu fiz foi eu entrei e cheguei a contacto com os jovens via esse tipo de gatekeepers. Eu primeiro, foi, digamos, uma estratégia, ou seja, eu comecei por tentar chegar à voz dos jovens indo às escolas, telefonando para as escolas, mandando e-mail para escolas ou centros de formação, quer dizer, onde existia algum tipo de formação, e era muito difícil, ou seja, eu comecei a ser muito barrado, eu e a equipa com que eu estava a trabalhar. E às tantas o que eu pensei foi, ok, o que eu vou tentar é começar, porque as pessoas não percebem muitas vezes, quer dizer, as pessoas não sabem o que é um trabalho de investigação, estamos a falar muitas vezes de indústrias que movem muito dinheiro. Eu fui confrontado, nunca tinha sido confrontado com isto em 20 e tal anos de investigação, de me perguntarem diretamente o que é que eu ganho com isso. E quando a pessoa me estava a perguntar o que é que eu ganho com isso, era o que é que eu ganho de dinheiro. E era um booker, um agente, uma pessoa, no caso até era dono de uma agência de modelos. Ou seja, não veem também aquilo que podem ganhar em termos de publicidade e de reputação para eles próprios, e digamos, trabalhos com a academia não é propriamente aquilo que dá mais publicidade para eles. Mas às tantas, a estratégia que eu arranjei foi: eu vou começar a entrevistar estes gatekeepers, porque isto vai-lhes dar valor, no sentido em que eu não estou a pedir a eles para chegar aos alunos imediatamente, eu estou a pedir a opinião deles sobre aquilo que os jovens hoje em dia pensam acerca disto, e ao mesmo tempo, quando eu estou a falar com eles desta forma, eles apercebem-se de quais são os objetivos do trabalho de investigação, que não é a mesma coisa do que nós enviarmos um e-mail com uma carta quase de consentimento informado, aquelas coisas muito burocráticas, muito chatas, e que eles não vão ler. Mas aí, e isso foi de facto a entrada, e eles estão identificados, e não só estão identificados em termos de investigação, como eles são identificados pelos jovens. Os jovens, quando começam a procurar informação sobre este tipo de atividades, eles começam a procurar também informação sobre quem é que lhes pode garantir um acesso e capital social, como se costuma dizer. Ou seja, desse ponto de vista, eles vão procurar pessoas conhecidas, ou vão procurar contextos onde essas pessoas conhecidas entrem. Não é por acaso que muitas vezes na própria publicidade que existe este tipo de contextos de formação, vem o nome de pessoas conhecidas como sendo professores lá dentro. Quer dizer, é muito normal numa agência de modelos dizer que o ator tal é professor lá dentro, e às vezes nem é. Vai lá dar um seminário, mas é um chamariz. Ou que um determinado DJ que é muito conhecido é professor ali. E muitas vezes não é. Vai lá fazer uma conversa, mas desse ponto de vista está nas mãos destas pessoas, está nas mãos destes gatekeepers. Muito bem. Professor Carlos Filhais, mais alguma questão? Não, muito obrigado. Algum comentário? Não, obrigado. Está tudo bem. E gostei muito da apresentação que foi feita e de facto é uma realidade nova e trouxe esse estudo sociológico, traz dados novos sobre o mundo novo que vivemos.
Obrigado. Havia aqui uma questão que, enfim, para contextualizarmos o momento em que isto está a acontecer, que tem a ver com se esta pandemia que estamos agora a viver nos faz refletir sobre essas novas profissões de sonho. Boa pergunta. Faz refletir, eu já refleti um pouco, na medida Mas em que... aos jovens, aos investigadores fará com certeza. Sim, Mas não, aos jovens, sim, aos, pode não fazer refletir de uma maneira consciente, digamos assim, mas com certeza de alguma forma, eu, por exemplo, como estou a preparar agora a candidatura a este projeto que vai estudar estas profissões nas plataformas digitais, uma das coisas com as quais eu estou à espera é que haja uma maior procura por parte dos jovens deste tipo de atividades dentro das plataformas digitais. Quer dizer, porque se há coisa que a pandemia veio de alguma forma libertar, foi a potencialidade dos meios digitais e de tudo o que é feito à distância do clique, não é? Desde a venda de produtos até aos mais diversos formas de intermediação. Muitas vezes já existiam, mas que neste momento eu acho que há condições para que se intensifique este tipo de atividades. Inclusive porque são as atividades de plataformas digitais. Já começa a haver muitos estudos sobre a utilização profissional das plataformas digitais. As plataformas digitais como a Uber Eats, por exemplo, ou a Glovo, elas neste momento são muito dominadas, por exemplo, por população migrante, nomeadamente população brasileira. Se tiverem atenção às portas dos centros comerciais ou dos McDonald's, vai ouvir muito português com o sotaque do Brasil. Isto porquê? Porque, de facto, isto não são profissões de sonho, mas o trabalho digital é um trabalho assim pouco regulado. Agora falando daquilo que o António falou no início, esse é muito pouco regulado, é muito fácil de entrar. Ou seja, a população mais vulnerável do ponto de vista do trabalho e de ganhar um meio de subsistência, com muita facilidade se instala dentro da plataforma e começa a entregar coisas, por exemplo. Da mesma forma, o trabalho que acontece dentro das plataformas não tem o mesmo valor social e simbólico. Ou seja, uma coisa é ser entregador, motoboy, como se costuma dizer no Brasil, coisa é ser motoboy, outra coisa é ser youtuber. Mas a regulação é exatamente a mesma. Há muito pouca regulação. Por isso, não me admira nada que comece a haver muito mais jovens com este tipo de expectativas e a experimentarem este tipo de atividades já com algum fito profissionalizante, porque, no fundo, a pandemia, se há coisa que nós sabemos, é que vai deixar a economia muito combalida. A compressão do mercado de trabalho já está a acontecer. Há postos de trabalho que estão a diminuir e normalmente a população jovem é da primeira, das mais vulneráveis a estes choques económicos no sentido da inserção do mercado de trabalho. Por isso, muito provavelmente, eles vão tentar muitas atividades que são atividades mais informais e tentar alguns meios de sobrevivência através disso. Por isso, desse ponto de vista, eu acho que a pandemia pode, de facto, intensificar a procura por este
tipo de atividades com mais do que um ponto de vista lúdico, não é? Mas também com um ponto de vista profissionalizante, no sentido de eu posso vir a ganhar dinheiro com isto. Muito bem. Olha, eu agradeço imenso toda esta palestra, muito interessante e pertinente, e um assunto que é muito pouco falado na sociedade portuguesa, nos meios de comunicação social, apesar de algum trabalho teu que tem sido conhecido a este nível, e tanto quanto sei, o Jornal Público vai publicar ou já publicou um trabalho. Eu pensava que era este domingo, mas creio que é no próximo domingo. Muito bem, mas o teu trabalho está a ser conhecido e tem despertado o interesse pelos órgãos de comunicação social, e isso é sempre muito bom para quem faz investigação, o seu trabalho ser conhecido pelo público em geral. Mas já agora, fazer uma ponte com a próxima palestra deste ciclo Ciências 6, que é no próxima terça-feira, dia 7 de julho, sobre a arte rupestre. E relativamente ao Paleolítico, uma última pergunta, um exercício académico. Quais seriam as profissões de sonho do Neandertal? Eu aí... Era chegar ao Homo sapiens. Mas está bem, mas muito bem, podia ser o Homo sapiens, mas eu quis pensar um bocadinho atrás, apesar de se calhar em alguns aspectos o Neandertal estaria um bocadinho à frente, nunca se sabe. Eu diria que não havia, para já não havia a ideia de profissão, ou seja... Acham que não havia uma ideia de profissão? A profissão é uma coisa gerada pelo... Não havia, pronto, não havia. Então se calhar tomamos os... Então já agora posso refazer a pergunta. Podia ser caçador. Ok, recoletor. Recoletor, exatamente. Ou ser alguma espécie de sacerdote, ou seja... Talvez. A ideia de ser o líder, porque eram sistemas que tinham relações de poder, e essa ideia de ser o sacerdote, eu não estou a... Não sei se é a palavra mais certa, de certeza que não será, mas essa ideia do guia espiritual, religioso, e que com certeza teria muita reputação na comunidade. Com certeza. Sonho já haveria nessa altura? Se calhar havia aspiração, sim. Não sei até que ponto é que eram comunidades que dariam... Mas a arte rupestre, aquilo que nos foi deixado pela arte rupestre, de certa forma, indicia alguma capacidade de contar histórias e, eventualmente... Mas aqui no sonho era a ideia de aspirar a ser algo, ou a ser alguém. Eles já eram tatuadores das cavernas. Tatuadores da caverna. Agora, não sei se havia se eles aspiravam a ser pintores ou a serem artistas, pronto, a serem... Bom, mas é assim com um tom um bocadinho mais divertido que acabamos mais uma palestra do ciclo Ciências às 6 e também com desafios. Ficam aqui outras questões que podem dar aso a outras perguntas e a outras questões que é assim que se alimenta também o avanço da ciência. Novas perguntas, novas respostas, respostas mais ou menos bem conseguidas relativamente às teorias que temos e novas perguntas, novas respostas e por aí fora. Obrigado, Vítor Ferreira, por esta palestra. Obrigado a todos os que puderam assistir e todos aqueles que nos vão revisitar através aquilo que os meios da tecnologia atual nos permite. Esta palestra passa a estar como uma palestra imortal na tecnologia em que vivemos neste momento. Tornei-me imortal. Era o sonho. Era o sonho. Adeus a todos. Obrigado, adeus, obrigado. Até breve. Até breve.